Pessoal, obrigado por vocês terem vindo de novo, né? Estou muito feliz que o negócio está dando certo. A gente tenta fazer da melhor forma possível, que vocês gostem e aproveitem. Aquela parede lá que eu fiz de lendas do agro, né? Que tem mais que uma. É uma homenagem para os caras que de fato fizeram a diferença. E vocês estão acompanhando, os que estão vindo, né? Ele não é o primeiro. E vocês estão entendendo o que é ser uma lenda, né? Não é à toa que o cara tá lá. Principalmente a gente que ama isso que faz, né? Gosta, tem prazer, então o negócio flui. E o Marcel é uma lenda especial, e eu vou revelar aqui para vocês que eu acho que ele deve ter passado por isso. Ele se formou antes, ele se formou em 95. Tô falando besteira? 95. Eu tô começando a ficar com medo. Ele sabe as músicas que eu gosto. Eu tô começando a ficar com medo, gente. É uma paixão antiga, pessoal, vocês não têm ideia. Eu me formei em 2011. Só que quando eu estava na faculdade, no segundo ano, eu comecei a estagiar com paisagismo. E foi uma grande barreira. Um preconceito, né? O pessoal que faz agronomia falava, pô, você tá louco, você tem que estudar grande cultura, agrônomo tem que cuidar de soja, cana, milho. E eu falava, pô, mas não é possível, cara, é uma área que tem um potencial, né, que é um negócio que vale a pena. E eu comecei a estudar as pessoas que trabalhavam, as empresas que existiam, e o Marcel foi a primeira empresa que eu comecei a pesquisar que eu vi que a formação dele é agrônomo. Tinha uma empresa já consolidada, puta negócio que rodava bem feito. E aí, por culpa dele, a Pollen acabou se fortalecendo e existindo. Que eu falei, pô, eu acho que se eu seguir esse caminho dessa pessoa tão dedicada que está fazendo esse trabalho tão bem feito, eu acho que eu vou poder chegar a 1/10 do que ele fez um dia. Então, por isso que ele tem essa relevância para mim e... Como ele disse, não vamos atrapalhar muito o tempo do sábado de vocês. Eu vou deixar ele iniciar. Marcel, a lenda do agro, vocês vão entender agora. Muito obrigado, viu? Imagina. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Pessoal, aproveita. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Eu vou começar sentado, depois eu fico um pouco em pé. Beleza. Bom, gente, primeiro, obrigado pelo convite, pelo tempo de vocês. Eu confesso que, cara, quando eu comecei a trabalhar com paisagismo, realmente era, eu não vou dizer machista, tá? Porque na verdade o preconceito muitas vezes não tem a ver com o sexo, mas assim, no meu caso era um pouco com a profissão, né? Porque eu estudei na Exalc e todo ano entravam 200 pessoas. E na época que eu estudei, vocês são, a maioria acho que não era nascido, né? Enfim, quem que nasceu aí depois de 91? Quem nasceu depois de 91? Tem gente que nasceu antes de 91 aí. A maioria. A maioria antes. Não. Depois de 91. Não, ele nasceu em 91. Eu falei depois de 91, não é possível que você nasceu antes. Não. Daí eu vou Ele querer nasceu, o seu segredo. É mais fácil o seguinte, ó. Quem tem menos do que 32 anos? Aí pode levar a mão todo mundo. Ah, bom. Tá. Bom, os mais velhos talvez lembram. Tinha uma época que no Brasil a gente só tinha gasolina, não tinha álcool para os carros. E quando eu entrei na faculdade, estava começando a ter carro a álcool, né? Ainda estava bem no início e depois vieram os carros híbridos, os flex, né? Então, na minha época, o bacana mesmo, quem queria ser um agrônomo bem-sucedido, normalmente ia trabalhar com cana-de-açúcar, sabe? Que era uma coisa, um negócio que tinha uma tecnologia muito grande, era rápido para, inclusive, se você fosse bom, para, de repente, ter um retorno financeiro também, né? E eu acho que de 200, eu fui o único que, de fato, desde a faculdade, partiu para o paisagismo. Tenho colegas hoje do meu ano que também trabalham com paisagismo, mas eles vieram depois, tá? Foram fazer sempre outras coisas que não deram muito certo ou não deram o prazer que eles queriam para a vida deles, daí eles migraram para o paisagismo. Mas eu não, então eu fui
desde o começo eu fui trabalhar com paisagismo porque era o meu chamado, era a minha vocação, era o que eu gostava, era o que me fazia ter vontade de continuar na faculdade, porque eu até quase desisti, né, do curso, porque o curso de agronomia, né, de engenharia agronômica é muito chato, porque para quem vai para lidar com planta, quando começa a falar de gado, de corte, de não sei o que, de abater, de rigor mortis, se o gado anda muito na montanha, eu não gostava desse assunto, então no começo era muito chato. E eu não desisti por causa do paisagismo, então por isso que eu também sou muito grato, que eu tento compartilhar o que a gente faz, porque de repente pode ajudar muita gente, né? Sim. Porque tem outras pessoas, né? Assim como ele de repente se inspira, tem um monte de profissional que mete o pau, fala, pô, mas você fala demais, gente que dá curso e também fala, pô, você está entregando muita informação, não dá, no Instagram é impossível entregar toda a informação que um curso daria, né? Então, o que eu faço também no Instagram hoje em dia não substitui curso nenhum de ninguém. Exato. Tá? Mas muita gente mete o pau nisso, né? Mas, enfim, eu vou começar mostrando para vocês um pouco alguns. Eu ia falar slide, mas slide entrega a idade, né? Eu vou mostrar algumas imagens aqui. Então fala sobre isso, né? Então eu sou engenheiro agrônomo, formado na Exalc em 95, tá? Só trabalhei com paisagismo, né? E logo de cara, quando eu saí, eu fundou a Alamanda, né? Na verdade, eu não sei como foi com você, mas no meu caso, eu não fui sozinho fundar a Alamanda. Eu sou de uma família muito simples aqui de São Paulo, eu sou paulistano, né? Eu sou da Zona Norte, eu sou perto de Santana, eu sou do Alto do Mandaqui, Horto Florestal. Esse é o meu bairro onde eu fui criado, né? Minha mãe mora lá até hoje. Então, quando eu me formei, eu não tinha o gato para puxar o rabo. Apesar de fazer estágio, de ter juntado até um dinheirinho, eu fiz muito projeto paisagístico ainda aluno. Quando eu saí, eu comprei o carro. Eu me formei e comprei um carro, né? Foi desde o começo, foi financeiramente falando, já foi bacana, né? Mas não para montar uma empresa. Tá? Daí o marido da minha professora de paisagismo, que não deixou eu ir, ainda bem, né? Sou muito grato a ela, que eu fiz estágio com ela 3 anos na faculdade, quase 4. Ela falou para o marido dela, ó, você quer montar uma empresa de paisagismo? Eu tenho uma ótima pessoa, você entra com o dinheiro, ele entra, não só com o dinheiro, porque ele também trabalhava, e ele entra com o trabalho. Então foi assim que começou a Alamanda, mas eu não tinha condição de começar uma empresa naquela época, é muito caro, né? Tá? Então... Enfim, depois disso, depois de alguns anos, né, daí vários dos nossos trabalhos foram publicados em algumas revistas, tal, mas isso é só curiosidade, tá? Atualmente eu continuo fazendo o mesmo que eu fazia, tá? As pessoas me confundem com influenciador, porque eu não sei se algum de vocês segue a gente no Instagram, como ele segue, mas eu não vivo do Instagram. Eu tenho hoje alguns contratos que isso traz, que é natural, tá? Várias marcas, enfim, bacana, que vocês já devem ter visto. Vai ter no final o nome de todas. Mas eu vivo do paisagismo, fazendo o mesmo que ele. Tá? Só mudou um pouquinho o meu negócio ao longo dos anos. Tá? Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Aqui algumas casas que eu fiz. Essa casa eu fiz em 2001 para 2002, começou esse jardim e terminou em 2003, tá? Então, quando eu fiz esse jardim, eu tinha bem menos experiência até do que eu tenho hoje. Esse jardim é em Campos do Jordão, é uma coleção de plantas de clima temperado, de clima frio, né? A maioria delas nem viveria aqui em São Paulo, elas são de frio para viver, elas são num choque bem forte de frio no inverno, tá? E infelizmente não é aberta para visitação, só para alunos da Exalc que ele deixa, porque foi um acordo que eu fiz com ele quando eu fiz a casa, tá? Aqui, mais recentemente, foi uma homenagem aí que eles fizeram para alguns paisagistas, tá? Depois a gente vai falar no final sobre isso. E aqui a nossa sede em Vinhedo, a nossa sede atual, que ele já conheceu, né? Já. Você não sai da faculdade, gente, e começa assim.
Só se você tiver uma costa bem quente aí para te proteger, tá? Mas depois de bons anos aí, a Alamanda foi em 2014, eu não lembro exatamente a data, foi quando a gente começou. Eu já tinha mais ou menos 20 anos, foi 20 anos para conseguir comprar um terreno da nossa empresa. Tá? Então, tudo para dizer para vocês que as coisas não vieram fáceis, não. Tá? Aqui algumas turmas, porque hoje, além da anterior, aqui eu estou falando da empresa, né? Onde, inclusive, atualmente a gente só faz projeto paisagístico, a gente executa os nossos projetos e a gente dá manutenção paisagística nos nossos projetos. Tá? A gente não faz mais o dia a dia nos jardins. Tá? Não faz mais, não porque eu acho ruim, eu acho ótimo, ganhei muito dinheiro fazendo isso. Tá? Mas também fiquei doente. A minha turma, eu perguntei quantos ele tem, você tem 20, né? 20. Quando eu fiquei doente, eu tinha 50 pessoas. E eram todas pessoas muito boas, como vocês. Mas, assim, um dia, um estava doente, um teve filho, um resolveu que ia tentar tocar violão. Então, quando você é um proprietário de alguma coisa, você sempre acaba vivendo a vida das pessoas. Um problema na vida de vocês, de certa forma, vai afetar também na vida deles. E vocês não têm culpa. Ninguém fazia de caso pensado, mas eu tinha uns contratos, eu trabalhava muito para multinacional e corporativo, sabe? Que pagava muito bem. Mas foi o auge meu de quantidade de pessoas, tamanhos de trabalho, excesso de coisa que eu fiquei doente, que eu tenho Parkinson, né? Eu não estou tremendo, mas daqui a pouco é bem possível que eu trema. Tá? E não é porque eu estou nervoso, é porque eu não controlo, é uma doença que veio pelo excesso do estresse. Pode ser natural, pode ser genético, ou pode ser com a idade. Uma pessoa muito velha, às vezes ela treme um pouquinho, não é porque ela tem Parkinson, é porque já está diminuindo um monte de coisa. Né? Um monte de coisa diminui. Vários hormônios diminuem na velhice, tá? E uma substância que diminui, que a gente produz, que é natural para muita gente, né? Autista, não sei se conhece alguém autista, eles não param quieto, né? Eles já são o contrário de mim. Eles produzem muito dopamina, que é o que o meu corpo produz pouco. Então eles andam, eles ficam andando, eles não ficam sentados. Eles são muito ativos. Se movimentando. E eu, antes do Parkinson, era também bem ativo, tá? E eu achava que eu ia fazer tudo na vida, eu não tinha muita gente me ajudando, né? Eu vi que você tem ele já te ajudando. Uma pessoa como ele me ajudando, né, assim, fazendo a parte comercial, veio só quando eu fiquei doente. Porque até então era muito difícil, depois que eu perdi meu sócio, ter alguém assim, me ajudando a organizar os bastidores, sabe? Sim. A gente tem o Luan, que ajuda muito também, e a Cecília e o William, que não estão aqui. Mas, graças a Deus, são pessoas que me ajudam, lógico, óbvio, sem falar toda a galera que está aqui. Sim, então se eu tiver, primeiro conselho que eu dou para você, não para eles, porque eles muitas vezes não vão ter culpa se a esposa engravidou, se o bebê nasceu e tal, mas, cara, acontece. Né? Levar menos a ferro e fogo, sabe? E você, em qualquer momento você tem a opção de falar, não, eu vou mudar isso, vou mudar aquilo, não vou fazer mais isso, vou fazer aquilo. Porque hoje, assim, a minha equipe é formada por 10 pessoas. Jardineiro mesmo eu só tenho 4. Jardineiro, que são os 4 melhores. Minha equipe é sensacional. Tá? O Mané, como é que é? É uma família, o Mané, o Manézão. É um cara que não sabe ler e escrever, mas o filho dele é mais bem criado que muita criança com gente que leu, escreveu e teve doutorado e PhD e tal, né? Então, o filho do Manuel hoje começou como... Ele era um motoboy na minha empresa, tá? Apesar de ter estudado, era um motoboy. Hoje ele está no penúltimo ano de agronomia. Ele é o Fernandinho, acho que vocês já devem ter visto eu falar. É a melhor pessoa para, se um dia eu não puder mais trabalhar, uma pessoa que certamente vai me substituir. Porque é um cara inteligente, um cara dedicado, ele é um cara que gosta do que faz. Eu olho para ele, eu me vejo até fisicamente. Eu era bem magrinho como ele, sabe? E, enfim.
E foi criado por um cara que não sabe ler nem escrever, né? Meu pai ainda fez faculdade, né? O dele nem isso. Então eu tiro o chapéu pro Manezão, tá? Que é um dos meus funcionários. Então minha equipe hoje ela é muito enxuta, porque eu escolhi isso. E hoje eu ganho muito mais que eu ganhava naquela época, trabalhando dessa forma. Porque, de certa forma, o negócio também foi migrando, tá? Não adianta querer começar fazendo o que eu faço hoje, porque conseguir os trabalhos que eu consigo hoje também vieram da dedicação minha, da minha equipe, das obras que eu entreguei, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, daí, hoje é um pouco, não vou dizer um pouco mais fácil, mas é um pouco mais natural fazer as coisas que a gente faz, tá bom? A gente também tem, atualmente eu tenho uma escola, que esse desejo da escola surgiu um pouquinho depois do Parkinson e mais ainda depois da pandemia. Foi um chamado, assim, de vez em quando eu tenho uns estalos na minha vida, assim, para quem acredita em Deus, para quem acredita em anjo, para quem acredita em sexto sentido, para quem não acredita em nada e de repente, enfim, acordou um dia pensando numa coisa, às vezes eu durmo e sonho com algumas coisas. E na pandemia, eu acho que por causa do Instagram, que muita gente começava a perguntar, parecia que você estava dando aula, né? E naquela época ainda tinha tempo de responder, né? E por causa do Parkinson, que se continuar evoluindo, uma hora eu não vou poder andar, e eu já sei disso, sabe? Então, se eu não puder andar para ir em obra, eu posso ficar sentado dando aula e fazendo o que eu gosto, porque é importante a gente ter alguma coisa que a gente gosta, tá? Um hobby, um trabalho. Não sei quantos de vocês fazem porque gostam ou quantos de vocês fazem pelo dinheiro. O conselho que eu dou para quem faz por dinheiro, arranja um hobby, porque você vai precisar ganhar dinheiro de alguma forma. Se pelo menos você é feliz trabalhando com essa turma, não é o seu sonho, mas você é feliz, cara, arranja um hobby, arranja outra coisa para se distrair, tá? O meu hobby, depois que eu trabalhava, era desenhar à noite, fazer projetos à noite, tá? Então, e quando muito eu ia jogar tênis, eu sempre fui muito viciado em esporte. E o tênis também é um esporte que te deixa tenso, porque você joga sozinho ou no máximo em dupla. Ponto a ponto. Exatamente. Conta ponto, tá valendo, eu já levo a sério, né? Se falar aqui que tá valendo, vamos fazer quem vai fazer a melhor palestra, eu vou querer fazer a melhor também. Até hoje eu sou competitivo, não tem jeito. Mas hoje eu também já não ligo mais se eu perder. Se a minha não for a primeira, for a segunda, eu também tô feliz. Eu vou estar no top 3, eu tô feliz. Mas tô brincando. Hoje, só de estar na parede ali, eu já tô muito feliz. Tá, mas nem sempre foi assim. Tá, então, aliás, eu vou dar para quem o sonho não é ser jardineiro, ou para quem o sonho é talvez ser jardineiro e evoluir para ser paisagista, no Brasil não tem uma faculdade de paisagismo, né? Você tem que fazer a faculdade para ser paisagista. Tem muita gente sendo paisagista sem ter feito uma faculdade, um curso superior, mas não pode, é um exercício legal da profissão. Hoje no Brasil, para ser paisagista, você tem que ser ou arquiteto ou engenheiro agrônomo, tá? E fazer várias especializações depois disso, tá? Agora, não precisa ser jardineiro para ser paisagista no Brasil, mas é bom que tenha muita experiência, tá? Agora, se você morasse na Europa, quem trabalha aqui com jardinagem há mais de 2 anos? Vocês. Vocês poderiam entrar, se vocês comprovarem essa experiência, mais de 2 anos, e tiverem já feito até o segundo grau completo, vocês podem entrar na faculdade. Lá na Europa, se você tiver feito segundo grau completo e não tiver experiência com jardinagem, você não pode. Para você ver a importância do que vocês fazem, né, na carreira de um paisagista. Aqui é a escola, né, o que nós fazemos, então ela foi fundada em 2023, é bem recente. Nós damos curso de introdução ao paisagismo, só que eu não formo paisagista, tá? Eu seria o maior dos vigaristas se em 2 dias eu formasse um paisagista. A gente só conta um pouco da nossa experiência, da nossa jornada e compartilha algumas coisas para facilitar a vida de quem quer seguir como paisagista, né? É muito mais isso, tá? E a gente mostra jardins, mostra trabalhos, alguns que vocês vão ver, a pessoa pode ver
no local, e a gente fala por que fez assim, não fez de outro jeito, apresenta pessoas, então eu levo eles na sede da Ecosys, que é fechada, por exemplo. O próximo a gente provavelmente vai ao mercado juntos, nós vamos no Plantarum juntos, monitorando. Então, hoje a gente tenta fazer com que as pessoas se inspirem e facilite a jornada delas como paisagista, tá bom? A gente já passou mais de 70 alunos, a gente só consegue pegar 14 por vez, todas as turmas têm ficado lotada aí, como vocês estão vendo, foi uma coisa bem bacana que nós fizemos. E nós damos também o curso de jardim vertical, esse a pessoa sai realmente fazendo jardim vertical, a gente qualifica as pessoas para fazerem jardim vertical com a técnica do tecido, né? Que é vocês já devem ter visto, né? O das bolsas, isso. Mas não é só bolsa, enfim, tem uma tecnologia bem grande por trás e não é só bolsa, né? As pessoas querem saber de onde a gente compra a bolsa. A bolsa é de menos. O que vai dentro da bolsa que é muito importante, a escolha de planta, é o conjunto. A gente ensina esse conjunto como trabalhar, tá? E acaba sendo um bom negócio. Eu tenho alunos que só fazem jardim vertical, não fazem mais nada, tá? E a nossa escola fica aí em Vinhedo, é exatamente ao lado da empresa, tá? Eu comprei o terreno ao lado assim e já juntou tudo, foi muito bacana. Bom, aqui um pouquinho aí dos alunos. Aliás, a maioria dos alunos que vêm ou são agrônomos, a maioria é agrônomo, arquiteto, jardineiro. Tem gente que vem que é da jardinagem e quer continuar trabalhando com jardinagem, mas melhorar um pouco o conhecimento, entender um pouco melhor o que é paisagismo, né? Que às vezes as pessoas confundem muito paisagismo com jardim, né? Esse jardim é o que eu falei que eu fiz em 2001, aí a gente começando um lago, vocês notem que quando eu inverter, vocês vão ver que a casa nem está pronta, mas está vendo a alameda de árvores? Já está plantada e a casa nem chegou na laje ainda, tá? E a gente já estava fazendo o paisagismo, a importância de começar cedo o jardim, né? É a mesma coisa, tá? Eu vou voltar, tá? Então vocês olham o topo de morro, repara aquela casa ali que ela vai quase sumir, que é a casa do caseiro, e um pouco depois, né? Já tem piso, as árvores já tem até uma copinha, e depois de alguns anos ali, ó, as árvores, o lago. Esse lago, ele, além de estético, ele tem a função de ser um reservatório de água para o sistema de irrigação. Toda a irrigação do jardim vem desse lago, ele tem 350 mil litros. Tá? Ele tinha que ser grande porque não pode baixar muita água do lago quando você liga a irrigação, porque tem vida nele também, né? Aqui é uma alameda de liquidâmbar, isso aqui é aquela ameixa que vocês comem no Natal, aquela ameixa bem vermelha, né? A plum, é uma ameixa vermelha por dentro, tá? Ela dá nessa árvore aqui, muito bonita. E aqui é inspiração, né? Quando eu falei no vídeo anterior de inspiração, que você fala as coisas para cada um, você inspira de um jeito, esse lago me inspirou, ele foi feito num tamanho, foi feito por um paisagista belga para refletir o prédio da faculdade que eu estudei aí, né? E por 5 anos eu via sempre esse lago refletindo. E quando eu teve que fazer um reservatório de água naquela casa, né? Que é essa casa aí, eu falei, eu vou fazer um reservatório, né? Tá vendo ela sendo construída? Eu vou fazer um reservatório que seja um espelho d'água também, né? Lógico, tá? Para o tipo de jardim que eu faço hoje, isso tudo não acontece em uma semana, tá? Nem a casa acontece. Mas se vocês notarem, uma coisa muito importante, tá? Falar um pouquinho de organização, que é uma coisa que a gente tem que ter na vida para qualquer coisa, e um jardineiro organizado já é diferente de todos, né? Esse meu cliente é muito organizado, tá? E ele é um economista, ele não brinca com dinheiro. Então, quando ele começou a casa, ele já pediu para começar o jardim para ele poder economizar nas plantas. A gente só fez jardim com planta pequena. Mas vocês notam que a casa está na laje, essa alameda aqui já foi plantada, o liquidâmbar que está aqui na frente já tinha sido plantado. E muitas outras coisas já estavam prontas.
e a casa levou, sei lá, 3 anos para ser construída, o jardim, quando depois a porta, ó, vocês vão ver. Repara que a casa aí subiu, continua sem porta, aqui também. Tá vendo que está tudo plantado? Ó? Você viu que o jardim foi evoluindo, ó, na anterior, ali só tem grama, né? Porque não dava para... Ali já tem grama e plantas no meio. Tá vendo aqui no barranco? Tá? Vocês vão ver, olha aqui as plantas do barranco. É o mesmo barranco, é a mesma grama. Então, conforme a casa foi ficando pronta, o jardim também foi ficando pronto. Tá? E as árvores que começaram pequenininha, quando a árvore ficou pronta, elas já tinham 3 anos plantada. Uma árvore bem plantada, né? 3 anos, ela quase dobra de tamanho, bem plantada daquele tamanho. Né? Uma árvore de 2, em 3 anos, se você cuidar direito, quase dobra de tamanho. Tá? E, enfim, e daí ao longo do ano, né, por ser um lugar que faz frio, se vocês notarem ali na chaminé, né, tá tudo verdinho, é uma falsavinha, talvez vocês conheçam, né, é aquela era de inverno, ali já está sem folha. Esse jardim foi projetado para mudar no outono. Tudo isso é um planejamento que o paisagista tem que ter, fazer com que a paisagem mude, aceite a mudança do clima e continue bonita ao longo do ano, tá? E daí seguiu, eu trabalho nessa casa até hoje, eu dou consultoria lá, né? Então é importante que o trabalho seja contínuo para não perder, né? Algumas coisas vieram até depois, o cliente falou, poxa, eu queria, no início a esposa dele não queria nenhuma conífera, depois a gente conseguiu convencê-la a ter algumas coníferas. Coníferas são pinheiros, nem todos pinheiros, nem toda conífera tem o formato de um pinheiro. A conífera mais famosa do Brasil não sei se alguém é do Paraná, é o pinheiro do Paraná, né, araucária. Ela não tem esse formato, mas também é uma conífera. Mas ela não queria nenhuma conífera. Daí quando eu expliquei para ela que a araucária que nascia espontânea lá era conífera e esqueciam de propósito um pinheiro lá, ela passou a gostar de pinheiros também, né? Era outono aí, tá? As árvores que vocês viram da Alameda estão sem folhas, ó, e já são adultas. Ó, a vista que o cara tem. Aqui é o heliponto. Já tinha essa obra aí, Nesse vídeo? do início até Bom, 5 anos? essa obra ela é de 2004 que nós finalizamos, né? Esse vídeo deve ser de 2018, mais ou menos. Se eu não me engano, eu acho que é 2018. Quase 15 anos de... Depois do vídeo, né? Bom, nem toda casa que eu faço é desse tamanho. Lógico que não. Nem sei se tem tanta casa desse tamanho também que queira fazer jardim, porque essa casa é só uma porção, na verdade o todo é uma fazenda, isso é só uma porção. Aquele jardim tinha 55 mil metros, mas esse jardim que vocês estão vendo é um recuo, não sei, você trabalha em condomínio ou é mais prédio que eles trabalham? Casa? 2. Tá. Então, isso é uma casa até menor do que os terrenos do Alphaville. Eu não sei de qual Alphaville você está falando, mas dependendo do Alphaville é até maior. Isso daí é um terreno de 400 metros. A cliente construiu uma casa de quase 800 metros, né? Sobrou uma faixa só de 2 metros em volta do jardim. Então, eu gosto de colocar as coisas nessa ordem, porque num espaço muito pequeno você também pode fazer um jardim coleção, né? Aqui o pedido da cliente, ela gosta do estilo de jardim que a gente faz e ela queria esconder a piscina. Ok, a gente esconde a piscina. Não precisa fazer uma cerca-viva, podadinha de podocarpos para esconder a cerca-viva. Dá para você esconder a cerca-viva com um conjunto de plantas. Vocês trabalham com jardinagem, é mais fácil você cuidar de uma cerca-viva de podocarpos ou desse jardim? O que vocês acham? Desse daí. Porque quem conhece planta, você faz o que na jabuticabeira? A humilis, que é essa palmeira aqui, né, a Cameropsis humilis, né, uma palmeira, humilis é humilde, tá? Uma palmeira humilde, você só tira a folha velha.
Não faz nada. A gente, uma vez por mês, a gente só vai nessa casa uma vez por mês. Essa é uma das que a gente dá manutenção paisagística. É uma das poucas que a gente corta a grama. A gente vai lá uma vez por mês, a gente só corta essa grama. Deixa eu ver o quanto aqui. A gente só corta a grama, essa graminha do condomínio, tá? Não faz mais nada. O resto Tem um laser, mas é que eu acho que não... Se você quiser apontar, não sei se eu vai acho ajudar. que, eu não sei, na TV eu acho é esse a bolinha aqui? Ela não vai aparecer. Ela não vai aparecer. Tá. Não, mas tá pertinho. Tá bom. Então, tudo isso para dizer para vocês que esse jardim, ele tem 2,5 metros mais ou menos aqui, e a lateral, que é essa aqui, tá? Essa daqui é a lateral. Vocês estão vendo a calçada, ó? Sim. Eu tô na rua. Daí tem um jardim. Fez até. Você tá vendo a menina aí que eu sei, né? É uma modelo, realmente é uma modelo. Ela foi fazer um ensaio fotográfico da marca de móveis aqui, tá? Realmente é muito bonita. Tá? E esse jardim tem um recuo de 2 metros. Aqui tem até um laguinho atrás que passa. Ela está em cima de um deck que é onde morre o riacho, tá? E para ter mais verde, a gente pegou o jardim e rebateu na parede para fazer o jardim ficar mais alto, tá? E aqui é um armário. Quando as pessoas olham um pouquinho mais para cá, esse jardim vertical emenda com aquele. Então a pessoa, derrubar isso aqui. As pessoas não veem nenhum armário, dependendo da posição que elas estão, tá? Mas aqui falar de paisagismo e jardins é diferente. Isso é uma paisagem, isso aqui é o jardim. Mas no paisagismo tem o acabamento, tem a arquitetura, tem a rua, tem o ser humano. O ser humano também faz parte na paisagem, como os animais. Numa paisagem de um zoológico, se eu te mostrar a paisagem, às vezes só vai saber que é um zoológico porque você está vendo bicho. Porque se você só vê a floresta, você não sabe que aquela paisagem é de um zoológico. Aqui é uma paisagem urbana, né? Mas aqui em São Paulo a paisagem urbana é diferente, mas também é uma paisagem. Então, nunca falem assim, naquele paisagismo que eu trabalho. Você não trabalha num paisagismo, você trabalha numa casa, num jardim. Eu fiz aquele paisagismo. Não, você fez o jardim, tá? Quem fez o projeto paisagístico foi o paisagista. E vocês ajudaram no jardim. Primeiro erro, principalmente jardineiro que eu vejo influenciador, ele fala, nesse paisagismo eu pus uma palmeira. Não, nesse jardim eu pus uma tamareira, tá? E aqui também um pouquinho mais, um antes e depois, né? Ali a gente fazendo, tá? Plantando vocês viram que a tamareira já veio grande, enfim. Esse jardim eu fiz com 4 pessoas, tá? Lógico, daí vai Munk, daí vai trator para abrir o buraco, tá? E aqui, lembra que eu falei que embaixo dela morria um riacho? Olha lá, o mesmo puff ali, né? Uhum. Tá? E o riacho indo morrer lá. Esse riacho é visto só porque está entrando na casa. Quem está na rua, vocês estão vendo ali a rua, tá? E ali vocês estão vendo o motivo que eu fiz a cerca-viva daquele jeito também. Quem olha da casa, aquelas copas daquela cerca-viva da piscina se mistura com a mata do outro lado da rua. Por isso que eu não quis fazer nada muito certinho. Eu quis fazer coisas também com formatos, tá? E aqui o último ângulo, acho que eu tenho desse jardim, tá? Aqui antes, né? Depois. Logicamente que isso só é possível porque a cliente nos contrata muito cedo. Atualmente o pessoal contrata a gente lá na Lamanda, às vezes quando compra o terreno, uma casa como essa, às vezes a gente faz o projeto 2 anos antes da casa ficar pronta. Por isso que algumas coisas a gente tem como... O jardim vertical precisou de uma passagem que leva água de um reservatório que está subterrâneo, né? aqui embaixo do piso, e joga água ali. Depois tem muita coisa que não dá para fazer. Então, quando o cliente nos contrata cedo, a gente pode oferecer mais para ele, tá? E aqui, que bom, tem que colocar essa foto agora. Ali a matinha, né, misturando com a matona, tá? Aqui já é outra casa, tá? Também para mostrar para vocês a importância do paisagismo. Começa... Que cor é essa, né? É branco, né? Daí no projeto a gente já sugeriu um novo jardim, já sugeriu um novo caminho, já sugeriu uma nova cor e a cliente já se empolgou, já resolveu também reformar a casa. Então o que tem nessa primeira foto, que é aquilo ali,
mudou, mas isso é só para vocês verem que a mesma casa, até pelo pau-ferro, que é essa árvore bem grande, né, que é uma loucura plantar junto da casa, mas enfim, já existia, nós mantivemos. Tá? E daí a obra evoluiu, é um pouquinho a minha turma. Durante a obra, fizemos também um vertical, uma corredeira que nasce aqui. Né? A obra foi evoluindo, a gente fazendo a corredeira, plantando devagarzinho. A obra, quando ficou pronta, ficou com essa cara, mas não era bonito. Tá? Só terminou, você não fala, terminou, né? Sem ainda ver as mangueiras de gotejamento, sem ainda ver a terra, mas esse jardim aí é uma propriedade de 3.000 metros, mas ela tem só aquela grama ali. Não tem mais grama, só tem essa grama em volta do fogo. E a grama você termina, fica pronto, né? O jardim, muitas vezes não. Então depois ficou assim, né? Aquela corredeira que vocês viram foi crescendo, foi fechando, né? Aquele crinum amabile purple, que é esse crinum aqui, ó, tá? Ele já virou aquele crinum que está bem aqui, tá vendo? Já tem outras plantas juntos, tal. E eu gosto disso, tá? Todo dia alguma coisa nova tem no jardim. Pode ser uma formiga cortando, isso acontece em qualquer jardim, tá? Mas pode ser uma flor de uma Ruellia cartácea ali, que é aquela dando flor vermelha, que é uma planta nativa nossa, né? Tá? E outras nativas, exóticas, tudo junto e misturado. Então, a corredeira a gente faz, tá? A corredeira não é ecosis. Quando é lago é ecosis, quando é corredeira somos nós mesmos. Tá? E aqui uma outra vista daquela mesma casa, né? Aquela mesma casa branca. Aqui, né? Opa, a mesma casa branca, com um jardim morrendo, um gramado morrendo por causa da sombra e da inclinação do talude, e aqui a mesma casa pronta, agora com o jardim com plantas de sombra, o pau-ferro continuou. O cliente gostou tanto desse jardim, eles são um casal querido. Eu estou fazendo um projeto para casar, eles estão construindo uma outra casa agora, a gente está fazendo um projeto. Eles gostaram tanto do jardim que eles não quiseram pôr o guarda-corpo. Eu morro de medo, porque ele tem criança, ele sai da porta aqui, ele não tem guarda-corpo. Porque isso aqui virou uma arquibancada para o jardim. É bem comum eu chegar lá e eles estarem sentados aqui, porque fica passando água, né? Então, a escada de acesso acabou virando uma arquibancada para eles. Uhum. Tá? Aqui também o mesmo jardim, um pouquinho mais, né? Um beach tênis, aqui um dreno, até legal, dá para ver o dreno aí. Um fogo de chão. O jardim tem outros elementos além de plantas, né? Aqui um fogo de chão, vocês já viram a quadra. A escada é um elemento do jardim, é um caminho, né? É um caminho que sobe, mas é um caminho, tá? Também deveria ser projetada pelo paisagista ou pelo arquiteto, né? Aí outra vista. À noite, né? Tem que iluminar o jardim. Eu costumo brincar com o cliente, quando a gente tem liberdade, falo, nem sempre é barato. Já que não é barato, vamos curtir de dia e de noite, né? Vamos usar ao máximo. E, enfim, mesmo, tirar a foto aí. Olha eu aqui. Aqui ainda era bem novo esse jardim, porque o muro já não se vê mais. Nos mais atuais a gente não vê. O jardim vertical aqui. Essa casa não precisava de jardim vertical, é que ele pediu, ele queria, ele gosta tanto. Ali dava para plantar no chão, mas ele queria, então a gente fez. Aí esse jardim vertical só tem samambaias, você viu? Tem samambaia a manto azul, a gold, que é aquela amarela, que parece uma deficiência de nitrogênio, a verde, tá? E eu acho que... O que está na parede hoje? Naquela parede do fundo? Aqui? É. Nossa, é um conjunto de plantas. Tá. Tem pinanga, aí tem pinanga, numa parte que toma sol tem pinanga, tem triandra, tem megasquepasma que está crescendo, tem sanquésia, tem pseuderântemo, tem... É um conjunto de plantas. Hoje, atual, essa foto não é atual, tá? Eu preciso até repetir, atual você já não vê, porque ali é um condomínio, fora da casa do meu cliente tem um condomínio. Hoje você já não vê. Mas é muito legal, essa casa ficou bem bacana, essa matinha.
A única coisa é que ele tinha muito pau-ferro, eu jamais teria plantado tanto pau-ferro próximo da casa e tão próximo um do outro, mas estava lá e ninguém teve coragem de cortar, né? E eu também não. Tá, deixa, paciência. E aí é uma vista aérea, né? A vantagem de fazer um jardim, aí o jardim era ainda muito novo, mas fazer um jardim quando ele já tem, aqui é pau-brasil, né? Ele tem 1, 2, 3, 4 pau-brasil e um monte de pau-ferro e um liquidâmbar ali do lado da casinha da criança ali. Vocês também têm uma casinha de criança aqui. Então, tudo essas árvores altas já existiam, né? Então é bom quando você faz um jardim que já tem árvores, porque daí você já tem todos os níveis de estratificação assim de plantas. Você tem a forração, você tem o arbusto, tal, e você tem a árvore, que quebra um pouco a altura da casa, né? Tenta imaginar essa casa sem as árvores também, né? Por melhor que seja o jardim, se não tem árvore, né, parece que está faltando uma moldura. Tá? Aí também um antes e depois, a gente tem vários antes e depois, né? Que, bom, vocês vão ver o que vai virar, vai. É tudo a mesma coisa, tá? Ali virou um lago e uma piscina, tá? E vocês notem também, vocês estão vendo o lago e a piscina, mas vocês notem que também foi mudando já a paisagem, o muro foi sumindo, enfim, foram surgindo plantas. Esse jardim é mais antigo, eu na época ainda fazia jardim vertical como vocês, em vaso, né? Depois, atualmente, já mudou para o tecido, ali já é o jardim vertical novo, essa foto você já não vê mais os vasos, tá? Aqui é uma outra vista, é a vista inversa, o lago está aqui embaixo. Aqui até estava pronto, né? Mas isso é uma amostra que sempre dá para melhorar alguma coisa no jardim. Eu já achava legal assim. Mas daí quando você põe um jardim vertical no segundo andar, as plantas crescem, a cerca-viva cresce, né? Aqui não dá para ver a cerca-viva, mas tudo cresce, fica, na minha opinião, fica mais bacana, tá? Essa casa, a capa da revista é esse lago ali, aquela capa ali. Olha a qualidade da água, né? Água cristalina e outros elementos. Eu já falei para vocês de outros, né? Essa já tem uma piscina, tem um fogo de chão, tem um lago e um deck, caminhos, tá? Mais uma vez, mostrando que o jardim tem outras coisas que não são só plantas. Aí, mais próximo, eu adoro essa planta vista de cima, essa Yucca loifolia aqui, a variedade purpúrea, é uma planta bem, bem rara. Ela nasce aqui, ó, olha que bacana, ela nasce aqui, ela vem andando, daí ela levanta aqui, ela vem que nem uma cobra, que vai pelo chão, depois ela sobe, né? Uma planta bem especial. Olha aqui outra, ó, sai aqui e subiu aqui. Tá? Não foi por acaso, não podia cair folha no lago. Aí a mesma vista do mesmo lugar, tá? A vista do jardim vertical, né? À noite. Possibilidades, né? Aqui de dia e de noite, né? Um jardim tem que ser iluminado. E iluminar jardim é uma arte, tá? Não se ilumina de qualquer jeito. Você pode ver, não tem nenhuma luz te ofuscando, tá? Ou é indireta, está focado para cima, aqui está iluminando atrás da folha do Danteanum. Ali é um varal de luz que é para ficar no tempo, não é barato o que é para ficar no tempo. O que é baratinho não é para ficar no tempo. Custou menos que 500 pau no Mercado Livre, vai estourar, tá? Aí também uma outra vista, que eu não sei se tem um antes dessa, tem à noite, né? Vocês notem que nada te ofusca. Nenhuma luz é alta, está iluminando tudo, mas nenhuma luz você vê. De dia, ó, procura o ponto de luz de dia. Você não vê nenhum, tá? Eu acho que é assim que tem que iluminar o jardim. A menos que a luminária seja uma luminária de design, ela não tem que aparecer. Então, por isso essa foto, tá? E segue também no mesmo estilo, ao mesmo lugar, tá? De dia e de noite. Essa é uma xantorreia. É uma planta nativa da Austrália e Nova Zelândia, onde tem. Aqui já é uma outra casa,
Aqui, bom, a paisagem de estudo, né? O cliente fez uma academia, né? E criou um barranco. A gente vai falar, na verdade, sobre esse barranco aqui, ó. Tá vendo? Bem inclinado, né? É um pouco sobre ele que eu quero falar com vocês agora, né? Aqui terminou a obra, né? O barranco estava pronto. Ok, sumiu com a terra, mas esse meu cliente, ele usa muito academia, né? E ele não queria, ele falou, eu quero mais bonito que isso, você não consegue fazer? Eu falo, consigo, vai custar mais caro, mas a gente consegue, tá? Daí nós fizemos isso. Mas para fazer isso, aqui eu tinha plantado no chão, aqui está plantado na terra, aqui já é um jardim vertical, aqui já está plantado nas bolsas de tecido. É um jardim vertical inclinado, né? Nem sempre o jardim vertical precisa ser totalmente vertical, ele pode ter ângulos, né? Aqui uma outra vista, tá? É um lugar muito quente, é no Rio de Janeiro, é um lugar bem seco, então a gente procurou usar, não é a miliana que vocês estão usando ali, aquela coroa de Cristo, mas é um outro tipo também de coroa de Cristo. Essa é a vulcano, é uma vulcano, aquela é colunar, essa é redonda, né? E ali tem também aquela bem amarelinha, é a Eurapronobis, que é uma planta que você pode comer a folha, né? É um cacto, é cheio de espinho, tá? É a Eurapronobis gold, né? E aqui uma vista para você ver a importância, por que o cliente queria um negócio bonito, né? Eu fiz um vídeo, esse vídeo, nossa, tem muita visualização, onde a gente fala que isso foi uma cicatriz, né? Aqui era uma cicatriz e daí nós resolvemos o problema, né? Era um machucado que tinha aqui na paisagem e nós resolvemos com o jardim vertical, né? A academia está embaixo, né? Então em cima é um deck aí para fazer fogo. Mas nota, não só no jardim vertical, olha essa escada de grama, né? Aqui a gente fez só o espelho da escada, que é a sustentação, consertou a grama, fizemos nivelado e plantou grama, né? Para mimetizar a escada. É uma escada que a pessoa vai para o fogo de chão, não está indo para um baile debutante de salto alto, né? Então vai descalço mesmo, tá? E aqui vocês notem toda a paisagem, tem um banco, tem uma piscina, tem uma escada, tem um deck. Isso é uma coisa que eu quero que daqui para frente no jardim vocês notem. Notem que muitas vezes o jardim não tem só planta. E o paisagista tem que entender disso, tá? Aí a sede da nossa empresa, né? Quando a gente estava fazendo o jardim vertical, tá? Aí você trocou, você tinha vaso antes e você pôs esse, né? Sim, troquei. Tá. Você não perde nada mesmo, hein? A gente trocou sim, a gente trocou depois. Na Bíblia está escrito negócio de bolsa, não aqui é o de bolsa. Bom, o caro e barato é relativo, né? Porque muitas vezes o jardim vertical é o único jardim de uma fachada comercial. O cara investiu tudo naquilo, né? É o único jardim que ele tem que chamar atenção de alguma forma. Aqui, uma outra vista, né? Tem o jardim vertical, tem uma cobertura de madeira, tem a árvore aqui na frente, o cambuí, né? E à noite, né? De dia, cadê as luminárias? E aqui à noite. Tá? No máximo tem um balizador aqui, né? Preto, bem discreto. fazer o recorte, né? Qual? Se o projeto foi bem feito, a luminária nunca vai estar no meio da grama com um fiozinho no meio da grama. Quando você for cortar grama e tiver uma luminária, um espeto, um fiozinho descendo para a terra, alguém dormiu na aula, porque não é para ter. Tá? O espeto não serve para iluminar a grama, ele não deveria estar lá. Tá? Então, para começar, o espeto é para iluminar um arbusto, uma árvore, e se o arbusto está no meio da grama, então ele deveria ter uma coroa, alguma coisa, daí o espeto está dentro dele. Tá? Essa coisa, quando o jardineiro corta o fio, tudo bem, cortou o fio, ele errou, mas errou antes quem pôs a luminária também ali. Tá? Então, aí o nosso antigo viveiro, que hoje virou um jardim, né? Eu
houve uma época que eu tinha a empresa mais parecida com a maioria das empresas de paisagismo, que tem um formato parecido com o que vocês têm aqui, né? Planta, saco de substrato, os equipamentos, tudo mais. Assim é como a gente tem na cabeça, a minha também era assim, né? Só que daí, quando eu percebi que eu vendia jardim, eu não vendia planta. Então eu parei de vender planta, eu comecei a vender jardim. E ter um belo jardim facilitou a minha vida de vender jardim, tá? Eu parei de mostrar jardins e fotos como eu estou mostrando para você e deixei a pessoa andar no jardim, ter uma experiência quando me visita de andar no jardim, tá? Então eu tirei tudo, né? Depois eu ainda preciso ter essas plantas estocadas para ir para algum lugar. E como eu trabalho com planta diferente, muitas vezes eu tenho que comprar ela antes de fazer o projeto. Daí depois eu resolvi esse problema comprando o terreno do lado, mas por um tempo eu fiquei só com o jardim. Eu não tinha nem estoque, eu comprava. Meus fornecedores são fornecedores muito antigos. Então eu consigo pagar na frente e eu tenho certeza que minha planta vai estar separada, tá? Mas hoje, se você for na Lamanda, a gente trabalha fechado, que nem vocês estão hoje, e tem que marcar a hora lá, porque senão a pessoa não está passando na rua e resolve entrar e ver um jardim. Normalmente tem que agendar. Tá? Bom, aqui, só antes de finalizar a apresentação, tá? Alguns dos nossos parceiros, né? Tudo que vocês estão vendo, a luminária, ó, tá? É da Stella. O adubo que a gente usa, né, é da Super Garden. Não é o único adubo que a gente usa, mas o que a gente mais usa é da Super Garden. A grama a gente só usa da Itogras, enfim. Boa, alguns fornecedores de plantas. A da Itogras é fantástica. Assim, nenhuma marca a gente aceita o patrocínio porque vai pagar. Porque, graças a Deus, eu não vivo do patrocínio deles. Então, se eu não concordar, se eu não gostar do produto, nem vem. Com muita educação, a gente fala que não precisa, que já tem e tal. Mas se a gente gosta do produto, a gente aceita. E nem todos são parceiros com contrato e com dinheiro. A gente tem parceiros que simplesmente... a Notoflora é um dos melhores produtores de forração que eu conheço. E a nossa parceria dele é muito pela amizade, mas sempre quando ele lança alguma coisa nova, a gente tem um tempo que só a gente usa antes de cair no mercado. A gente testa, inclusive, plantas novas para eles, né? Eu estou testando agora uma Alocasia, não sei se vocês conhecem a de talo preto. A Alocasia é essa planta aqui, né? Agora, essa semana, eu levei uma de talo rosa, que é a Pink Dragon, que agora eles têm no Brasil. É uma Alocasia maravilhosa, então a gente já está testando. A gente, enfim, para mim é bom, porque quando as pessoas começarem a usar, eu já sei, já estou usando ela, já estou entendendo bastante do produto. Tá? E outras, enfim, a gente tem contrato de fato, que nem a Itogras, a gente tem um contrato, então ele só que eu sou embaixador da grama, eu nunca falei esse nome que eu não gosto, mas a gente testa novas variedades de grama, a gente participa da pesquisa da grama lá na sede deles, tá? Então, a grama que eu tenho hoje na minha casa, que veio da Itogras, eu comecei a usar uns 2 anos antes de eles começarem a vender, tá? Alguns produtos, né? Não sei se vocês já viram o carro andando na rua, todo adesivado, todo descaracterizado. É um carro que vão lançar, alguém está testando, provavelmente alguém que entende de carro. Então, quando vai testar a planta, eles mandam para alguém que entende de planta e sabe usá-la da forma correta, né? Porque se ele começar a vender e a pessoa pega uma Regal, que a Regal Shields dá para usar no sol e na sombra, né? Mas se já pega essa outra aqui, que é só de sombra, põe no sol, ela queima e daí queima o produto. Então, eles usam pessoas como a gente, influenciadores, pessoas que... tá? Para começar a mostrar a planta como a gente usou para não queimar, tá? Mas... a gente só, quando você vê a Lamanda marcando, mostrando alguém, não é só porque tem contrato, é porque o produto também é bom, tá? A Dexter é uma que a gente tem contrato, a gente testa produtos novos, esse aí eu tenho até um acordo de confidencialidade, eu não posso nem falar o que a gente está testando deles, tá? Tem o Gramix, que todo mundo conhece, que é
herbicida seletivo, mas eles já estão testando herbicidas seletivos para outras coisas no meio de outros lugares, tá? E outros produtos além de herbicidas. Então eles mandam para a gente testa no nosso dia a dia, a gente tem um contrato, né, com eles, financeiro. A gente não ganha, a gente ganha uma mensalidade deles e fica testando o produto, e o que a gente usa de produto eles também nos mandam, eles nos dão, tá? Porque a gente precisa usar o produto deles, tá? Então, eu só estou falando isso porque também são outras possibilidades para você, né, René? Uhum. Quando você se torna um pouco mais conhecido no que você faz, esse tipo de coisa ajuda a pagar as contas e aquela coisa, né? Rende mais porque está sempre fresquinho, está sempre fresquinho porque vende mais porque está sempre fresquinho, né? Eles são novos para talvez você conhecer, mas existe uma marca que, né? O biscoito, acho que é Tostines, né? Vende mais porque está sempre fresquinho, crocante, ou está sempre crocante porque vende mais? Não sei, mas no nosso caso, né? Essas empresas nos procuram porque a gente faz isso há mais tempo, então a gente ajuda eles a vender mais e a gente também vende mais porque está junto deles, porque acaba sendo referência também. Então, quando eu vou, eu faço muita palestra sobre grama, esse evento é sobre grama, né? Então, quando eu viajo, eu vou para muito longe da palestra, eu vou patrocinado pela Itogras. Eu recebo muito comentário no Instagram, até ostensivo sobre isso, fala, você está falando da marca, você é patrocinado. Sim! Sou patrocinado. O Ayrton Senna morreu com o boné, infelizmente morreu, né, com o boné do banco lá, Nacional. Até hoje, o banco não existe mais, mas até hoje todo mundo quer ter um boné do Banco Nacional. Ele era patrocinado, qual que era o problema? Então a gente recebe um valor, temos um contrato e a gente fala sobre grama. Nem sempre, tem eventos que eu vou, que nem o de gramicultura, em nenhum momento eu vou poder falar da Itogras, porque senão eles me tiram do evento, porque tem outros concorrentes lá. Mas o conhecimento que eu adquiri sobre grama, de certa forma, também está relacionado a ele. E a Itogras é muito legal, a Itogras, sabe por quê? Porque ela me paga para divulgar informações técnicas sobre grama para você, para todo mundo que nos acompanhe. Então, quando eu coloco a grama Sunday, eu sempre falo, eu corto 2 vezes por semana. Se o seu cliente te pedir uma grama que não dá trabalho, ou não dá trabalho não dá corte. Dá trabalho e dá corte é completamente diferente. Nunca fale que uma grama dá trabalho porque ela dá corte, tá? Porque o corte é trabalho para você, mas para o seu cliente às vezes é terapia dele, sabe? E não dá trabalho. Quando plantou, você já sabia que ia ter que cortar. Se não quer ter trabalho, não planta grama. Então ela não dá trabalho, ela dá corte. Tá? Se não quer ter... o jardim dá trabalho, então tá, então faz piso, põe porcelanato, não põe planta. O jardim não dá trabalho. Talvez ele dê mais trabalho do que o habitual se ele for mal feito. Tá? Um jardim mal feito vai dar muito trabalho. Tá? Uma planta no lugar errado dá muito trabalho, tá? Mas no lugar certo dá menos, mas é um ser vivo, né? Então, eu acho que era isso que eu separei para falar para vocês, dentre outras coisas, falar sobre isso. Vai ter curso de arácia, quem não sabe o que é arácia, isso é arácia, e, enfim, tem um monte de arácia na vida de vocês. Muito tá? bonito. Tá? A Monstera é uma arácia. Tá? Ele vai dar um curso só para aprender a tratar, a lidar com elas. Praticamente todas são tóxicas. Tá? Enfim, e aqui por último, as nossas... Tá chovendo? Não, é estralo natural do telhado. Tá. E aqui as nossas mídias sociais, quem não segue, o nosso QR Code aí, tá? Esse é o @dalamanda, esse aqui é o da escola, tá? A gente tem um canal no YouTube que eu confesso que eu não me dedico muito, porque eu não dá tempo. Se eu for fazer YouTube, daí eu paro de trabalhar fazendo jardim e eu faço as coisas em ordem do que me dá prazer atualmente, tá? Boa. Então, em ordem do que dá prazer, eu tenho minha família, minha vida, tal, depois vem o meu trabalho, plantando, pondo a mão na massa, a minha equipe, depois vem o Instagram, depois vem a escola, depois vem o YouTube e depois vem todo o resto, tá? Então, YouTube, quando chega a hora de fazer o YouTube, eu já estou tão cansado de ter feito as outras coisas,
porque às vezes eu faço uns vídeos, às vezes não. Tá bom? Bom, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Eu queria saber como você faz para deixar as paisagens que você monta mais livre, porque geralmente os que a gente encontra, eles deixam muito carregado. E a sua, você olha e dá um ar de felicidade, é livre a paisagem, sabe? Não tem nenhum carregamento ali. Ela tá livre, tá disponível, você olha e fala, nossa, é isso que eu quero. Legal. Você entendeu? Agora eu vou pedir, ele vai filmar com o dele, daí eu te falo a resposta. Show de bola. Bom, primeiro, sabe por que sua pergunta é boa? Porque quando você faz um jardim que não depende... quando você faz um jardim com plantas diferentes, é uma puta dificuldade, porque tem plantas que estão no mercado, você já consegue ir grande. Então, primeiro, eu vou começar atrás para frente. Eu consigo fazer isso porque eu já faço isso há muito tempo e as pessoas confiam em mim. Então, eu só consigo fazer porque eu tenho um cliente diferente. Aquele cliente que vai inaugurar um negócio, que você começa o jardim hoje, tem que ficar bonito na sexta-feira, ou eu vou fazer um jardim com as plantas, porque eu não escolho o trabalho até hoje, tá? Pode ser que tenha uma obra que a gente seja até concorrente aí uma hora, porque eu não escolho o trabalho, eu faço trabalho pequeno, eu faço varanda de prédio, eu faço todo tipo. Mas esse tipo de jardim que eu mostrei para vocês, a pessoa tem que confiar, porque plantas raras e diferentes, eu não consigo comprar ela grandona. Então eu só consigo fazer isso tendo experiência, tá? Passando essa confiança, eloquência é eu falar o que eu estou te falando agora e te provar. Eu posso até falar mentira, eu posso até estar jogando pôquer, mas eu vou estar com uma tão de eloquência, com uma cara tão de... que você vai acreditar em mim. Mas é verdade. Tá? No caso do paisagismo, eu não estou jogando pôquer nem truco, tá? Então, no caso do paisagismo, eu estou falando com sinceridade e com conhecimento e tenho bagagem para mostrar. Então a pessoa vai... Mas só assim eu consigo. Porque isso, você conhecendo... E outra coisa para responder a sua pergunta, conhecer planta. Ainda bem que a principal ferramenta do paisagista não é a rede social, não é nada, ainda são as plantas. Tá? Então, se eu colocar uma jabuticabeira, naquele caso, se eu deixar ela ficar adulta, ela vai ficar grande para aquele lugar. Quando eu coloquei, eu já falei, só que você vai ter que manter podada. Tá? Porque ela queria jabuticabeira também. Era o único lugar que dava para pôr. Então, você vai ter que manter podada. Mas o conjunto de plantas, quando você está desenhando, não sei se já vê ele projetando, você projeta aqui ou projeta na sua casa? Aqui. Tá? Quando ele está fazendo umas bolinhas assim, aquilo é o diâmetro que a planta vai ficar, não é o diâmetro que a planta vai chegar. E o jardim que você deve estar se referindo para fazer essa pergunta é que você já deve ter visto muitos jardins carregados. É aquele jardim que a pessoa não quer ter paciência de cada planta atingir seu tamanho, ou que a pessoa que projetou não sabia que o diâmetro de copa de uma... Deixa eu ver, de uma pinanga coronata, o diâmetro de copa é bem grande. Aqui nesse espaço aqui, caberia 2 pinangas coronatas, uma bem no final e outra aqui, porque as copas vão crescer, vão se encontrar. Então é assim que a gente faz, tá? Eu não sei se alguém vai perguntar, mas se você deu uma deixa, já vou tratar de outro assunto importante. O termo que você falou é quando a gente tem que... Isso é bem importante, não esqueça mais isso. Quando a gente tem que lutar para deixar um jardim mais bonito. O jardim ficar mais bonito tem que ser natural, não tem que ser uma luta. Porque se você está lutando é porque alguém fez alguma coisa errada e você tem que brigar para deixar ela em ordem. Por exemplo, se alguém plantou uma grama na sombra, é uma luta que você nem começa. Mas se alguém fez um jardim mal planejado, você vai lutar para deixar bonito e talvez você até consiga deixar ele bem cuidado. Sim. Talvez ele não fique bonito. Sim. É diferente. Tá? É diferente. Exatamente. Tá? Então, um jardim planejado, se você cuidar direito, você vai se esforçar, você não vai lutar, mas você vai suar bastante. Você vai deixar bonito, você vai ter que adubar, vai ter que cuidar de formiga, porque isso é inerente, isso não tem ter formiga, não tem jeito, isso vai acontecer. Tá? Vai faltar água, vai dar... Tá? Agora, se o jardim foi bem planejado, você vai falar, puta, valeu a pena, levou 5 anos, mas
aquilo agora floresceu, aquilo está bacana, e daí você vai ficar satisfeito. Foi por isso que eu parei de cuidar de jardins que não foram feitos por nós. E não é só a gente que sabe fazer jardim, tem um monte de paisagista que faz jardim legal, tem um monte. Mas quando eu troquei 50 funcionários por 50, eu estou falando de 50 funcionários, nem todo mundo era jardineiro, dos jardineiros eram uns 37, mais ou menos. Quando eu troquei 37 jardineiros por 4, lógico que eu perdi. Eu parei de dar manutenção se bem que naquela época eu só cuidava também de jardim que era nosso, mas eu parei de dar manutenção em jardins que não valiam muito a pena, que o cliente não sabia valorizar, que o cliente não queria pagar o que valia, né? Então, a gente tinha que ter um lugar de ancoragem, uma linha da vida, né? E eu tinha que pagar os funcionários TNR 35, caramba, e o cara não queria pôr a linha da vida. Então eu falava, não vou mais trabalhar para você, né? E outros jardins que o cliente não queria investir em adubo, então nem o meu jardim, o jardim não é meu, na verdade, o jardim é da natureza e na casa do cliente, tá? Mas nem o jardim da casa do meu cliente eu conseguia deixar bonito, mesmo que fosse feito por mim. Porque na hora da manutenção eu falava, tem que pôr adubo. Ah, não. Ah, então não dá. A planta tem que ter adubo. A planta tem que fazer um corte vertical. A maioria, os gramados, muitos a gente faz corte vertical, né? Cara, para você fazer a técnica toda de corte vertical num gramado, é uma grana. Tá? Cada máquina, para você fazer corte vertical, cada máquina começa com 20 mil, cada máquina. Então você vai começar a mexer com corte vertical, você vai gastar 40, porque você precisa ter a que poda e a que corta. A que poda não faz. Daí eu chego para o cliente, eu investo 40 pau, ele vai investir 40 pau para fazer isso. Daí, quanto você cobra? Tá, eu cobro o quentão. Porra! Aí você me quebra. Porra! Quentão não paga para molar a lâmina é helicoidal. Não paga, só a pasta abrasiva custa isso, a lata, né? Então... nem começa. Então, se você estiver trabalhando em algum jardim que tem que lutar para ficar bonito, alguma coisa está errada. Tá? Pode ser o projeto, pode ser o cliente, pode ser a iluminação, pode ser a escolha de plantas, alguma coisa está errada. Tá? E a vontade é deixar bonito? Então, isso que falou, que é importante, assim, porque quando o jardim fica bonito, é um trabalho em equipe. Tá? Ele não vai fazer nada sem vocês. Ele vai fazer no máximo um projeto paisagístico, vai vender um projeto paisagístico. Dificilmente ele vai fazer um jardim sozinho. Impossível. Não vai fazer nada. É impossível. Então quando o jardim fica bonito também, não é mérito do Marcel, é mérito meu e da minha equipe. E de todo mundo, não é só os jardineiros. A Amanda que está lá, que faz umas coisas, que me permite fazer outras coisas. Tá? Eu não estaria aqui se ela não tivesse organizado, a Bianca, a Amanda, elas cuidam dessas coisas lá. Tá? Então, quando alguma coisa que a Amanda fez ficou bonita, é por causa da equipe. Então, todo mundo. E através do projeto também. Tá? Se vocês não sentem fazendo parte disso, talvez vocês não entendam o que vocês estão fazendo. Tá? Porque se ficou bonito, vocês têm alguma coisa. Você passou ali, tirou a bituca de cigarro, ficou mais bonito. Você fez alguma coisa. Uns fizeram mais, uns fizeram menos, mas todo mundo fez alguma coisa. Tá? Então, é um trabalho em equipe. Quando ele posta lá a pólen e tal, tudo bem. Se ele foi na DW, que daí eu vi hoje, eu queria... daí eu dei uma stalkeada para entender o que eu ia vir. Daí ele foi na DW. Ele só foi na DW porque alguém estava trabalhando por ele para ele se ausentar para estar na DW. Exato. Senão ele não ia poder ir. Então... é um trabalho sempre em equipe, isso não pode esquecer. E é uma coisa que eu fico muito puto, sabe, com a internet. Eu não sou muito fã de internet, sinceramente, sabe? Porque tem muito influenciador que fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Cara, a Alamanda não fez... A Alamanda fez tudo, eu fiz uma parte. E daí você não pode esquecer disso na vida. Mas na vida sempre tem oportunidade de melhorar alguma coisa. O duro é que tem várias formas de se fazer isso, né? Que nem você está falando. Se você vai executar um projeto, você ganhou a concorrência, mas se você já sabe isso antes de começar,
tem que, com muito jeito, tentar entrar em contato com o profissional que fez o projeto. Muitas vezes, falar, olha, será que você não foi lá, de repente, no inverno, que o sol estava mais baixo? Você viu que agora está pegando sol? Você tem que fazer ele acreditar, tem que fazer Casamento Grego. Não sei se já viram o filme Casamento Grego. Você tem que fazer o cara acreditar que a ideia foi dele. Falar assim, putz, nossa, eu tenho quase certeza que você foi lá no inverno, né? Você viu o sol tá pegando ali? Tá pegando sol lá, é. Que planta eu pus mesmo? Você pôs a rafes no sol o dia inteiro. Vai queimar? Você acha que vai queimar? Vai, acho que vai. Pô, eu vou executar o seu jardim. Vai queimar a planta, vai queimar você e vai queimar eu. Né? É o que eu falo. Né? Então, daí você vai e, de repente, dá um jeito. E daí, se não der certo, essa é a parte educada e profissional. Se não der certo, se você precisa do dinheiro, talvez você tenha que falar com o cliente. Falar, olha, eu antes de chegar até você, eu já falei com o profissional, já entrei em contato e tal, mas olha, eu só estou vindo aqui, não é para te trazer um problema, mas é uma coisa que minha experiência permite dizer. Essa planta vai morrer. E eu estou avisando, porque quando um cria, quando ele projeta, uma empresa terceira compra, transporta, e daí uma outra equipe vai lá e executa e dá ruim, sabe quem perde? É o cliente, sabe por quê? Você vai falar, pô, René, puta, que merda de projeto você fez. Não, meu projeto eu garanto, o problema foi o tio que transportou a planta num carro aberto. Daí vai falar, pô, tio, você transportou a planta no carro aberto. Não. O cara que plantou errado. Eu transportei no carro fechado, transportei no ar-condicionado, eu viajei de madrugada para que você quebrar seu galho. O cara que não abriu buraco, que não adubou, ou que não quebrou o torrão. E daí, por que a gente só faz se fizer tudo? Porque a cadeia de responsabilidade está só nas nossas costas. Não tem o que discutir. Tem uma frase muito sábia que o que é entendido não tem que ser discutido. Isso é a frase do Rush. Né? O que é entendido não é uma música. O que é entendido não tem que ser discutido. Você já está entendido? Então agora a gente vai discutir por quê. Começou o jogo, sabe que se cair na área é pênalti. Se bem que às vezes rouba um pouco, né? Rouba um pouco. Mas, então não reclama. Né? Se tem o VAR, por que não usa? Né? Daí a gente já vai falar de futebol, daí eu vou ficar puto. Né? Mas... Já deu para entender o time que ele torce, né? Vai entender. Né? Daí vem justificar, não, mas já erraram com o meu time no passado. É outra coisa. Um erro não justifica o outro. Exato. Então vamos falando desse erro aqui. Agora, no caso, voltando a falar de planta, que é mais fácil, né? Quando você entra num negócio executando de terceiro, sabendo disso e se morre, você também não vai poder reclamar, porque senão o cliente vai falar, ué, mas se você viu que era de... Por que não avisou? Por que não avisou? Não. Eu não avisei porque eu sou profissional, eu preferi ficar quieto para não arranjar problema. Não, agora você arranjou um problema comigo. Então, nessa hora que a gente tem que usar um pouco a experiência e... Ou se você não quer correr esse risco de ser cobrado, nem entra nesse negócio. Ou se entrou no negócio e vê que está errado, daí vai do temperamento de cada um. Eu acho que tem que conversar. Porque no final do dia, o cliente vai perder a grana da planta. Você vai perder toda a paciência, porque discutiu, vai trabalhar desmotivado. Ele vai ser cobrado, mas o único que vai perder a vida é a planta. A planta sempre paga com a vida. A árvore embaixo do fio sempre vai pagar com a vida. Você entendeu? A planta no lugar escuro vai pagar com a vida. Você acha que está certo? Não. Então é isso. Você acha que quem domina o planeta? Você acha que é a planta, o homem? Quem que chegou primeiro? A planta. A planta domina. O homem não vive sem planta. O homem está dando um jeito de chegar em Marte. Estão escrevendo livros e tal. Se chegar em Marte sem planta, ele não vai viver lá. Ele não vai permanecer, ele vai ir e voltar. Ele vai para a Lua, vai e volta. Se não tiver planta, não vai viver. Não vai. Porque se acabar a gasolina do gerador, ele não vai produzir, sei lá, calor, oxigênio. Alguma coisa vai acontecer. Mas quem produz oxigênio de fato é a planta. A gente não vive sem planta. A gente trabalha para a planta. Não é? Você não trabalha com planta, você trabalha para a planta.
na empresa dele. A real é essa. Tá bom, gente? Mais alguma questão aí? Bom, então é isso. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado por ter acordado cedo aí.